Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Vem que tem Zema. Tem de tudo com condições e preços únicos. Homens tentam tirar carteira de habilitação em Unai com documentos falsos. Durante a realização das provas de legislação para obtenção de CNH, os nossos policiais constataram que essas 4 pessoas estavam utilizando carteira de identidade falsa. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Páscoa. A gente continua intensificando a fiscalização até o próximo final de semana, porque a gente sabe que muita gente acaba prolongando e voltando somente no outro final de semana. Divulgado o índice de preços ao consumidor de março em Uberlândia. Mas nem tudo é notícia ruim para o consumidor. A cesta básica, por exemplo, teve queda de 0,77%. Readequação do IPTU em Uberaba provoca transtornos. O Band Cidade desta quarta-feira está no ar. Boa noite. Em Unai, no noroeste do estado, a polícia descobriu um golpe que era aplicado por 4 homens. Eles teriam usado documentos falsos no teste teórico da Carteira Nacional de Habilitação. Os golpistas fariam as provas no lugar de outras pessoas. Os suspeitos são de Belo Horizonte. Conseguir uma carteira de habilitação é um processo longo e requer do futuro condutor de veículos conhecimentos sobre a legislação de trânsito. A Polícia Civil de Unai conseguiu prender 4 cidadãos envolvidos no crime da compra de carteira. Veja como funcionava o esquema de fraude. A foto deste documento falso é do cidadão Matheus Almeida Teixeira, que estava fazendo a prova para Wellington Rezende Costa. Esta foto é de Anderson Pereira de Freitas, que se passava por Geraldo Eustáquio. Já esta foto é do cidadão Eliseu de Lama Filho, que se passou por Natan Souza Oliveira. E esta outra foto é de Carlos Henrique, que veio fazer a prova em nome de Guilherme. Durante a realização das provas de legislação para obtenção de CNH, os nossos policiais constataram que essas 4 pessoas estavam utilizando carteira de identidade falsa. Eles foram levados para uma sala separada, foram interrogados e, concomitantemente, durante o interrogatório, um outro policial acessou o nosso banco de dados do Instituto de Identificação e, checando as identidades, nós vimos que elas não batiam, que eles eram documentos falsos. Segundo a Polícia Civil, os autores vieram da região de Belo Horizonte. Feito isso, eles foram levados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de uso de documento falso, cuja pena vai de 2 a 6 anos. Doutor Marcos afirmou que o exame ficou prejudicado e será cancelado. Destacou ainda que quem compra a carteira de habilitação também comete crime grave. Identificando a pessoa, ela pode responder, inclusive, pelo crime de uso de documento falso na forma de coautoria. A fiscalização de documentos precisa ser feita com o mesmo rigor que os examinadores exigem na hora da prova. Pessoas que contratam outras para tirarem a carteira por elas também são criminosas. Se essa ação tivesse passado despercebida, teríamos mais 4 motoristas despreparados no trânsito. Ter aquela plaquinha "Sou legal no trânsito" não condiz com mudar de faixa sem sinalizar, fumar e falar ao celular enquanto dirige. E vamos combinar. Motorista, sim, está longe de ser legal no trânsito. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou os números do feriado prolongado da Sexta-feira da Paixão e do Domingo de Páscoa. De acordo com os dados, o fluxo de veículos nas rodovias que cortam a região do Triângulo Mineiro foi considerado tranquilo. Foram registrados 30 acidentes e quase 2.000 veículos foram fiscalizados. A Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal terminou na segunda-feira. Foram 5 dias e houve uma redução de 20% dos índices em relação ao ano passado. Inspetor Romero, a que se deve essa redução? A gente acredita que principalmente devido aí à forte fiscalização
que a gente executou em todo o trecho, né, mapeando os locais mais críticos, colocando viaturas em pontos que eram comuns os acidentes, utilizando aí os motociclistas, né, reforçando essa fiscalização e principalmente também utilizando aí o radar, né, que faz com que o motorista realmente retire o pé um pouquinho e isso acaba evitando também acidentes. Nós fizemos diversas reportagens a respeito da Lei Seca Tolerância Zero. Como que ficou essa fiscalização na Semana Santa? Nós fizemos cerca de 600 testes de etilômetro. Foram feitas 14 notificações, 14 multas de embriaguez e dentre desses 14, 5 pessoas foram presas, né, por estarem aí com índice de álcool aí acima do permitido. E como que ficou em relação ao número de mortos em relação ao 2014? No ano passado nós tivemos aí uma morte e esse ano, infelizmente, continuamos tendo esse mesmo índice. Teve uma saída de pista de um caminhoneiro próximo da cidade de Ituiutaba que perdeu o controle e saiu da pista, tombou e acabou falecendo no local. A gente continua intensificando a fiscalização até o próximo final de semana, porque a gente sabe que muita gente acaba prolongando e voltando somente no outro final de semana. O trânsito está bom, porém a previsão continua sendo de chuva. A gente pede aí sempre para que eles redobrem a atenção, né, no caso de chuva e diminua a velocidade, aumentando sempre a distância de segurança do veículo da frente. O tráfego de caminhões sobre a ponte Wagner Estelita Campos, divisa dos estados de Goiás e Minas Gerais pela BR-050, foi liberado. A recuperação da base de 2 túbulos que apresentavam problemas foi concluída, restabelecendo a segurança estrutural da ponte. As placas de sinalização restringindo o tráfego de caminhões com mais de 36 toneladas estão sendo removidas pela concessionária, que já comunicou à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Polícia Rodoviária Federal sobre a liberação do tráfego. O Centro de Pesquisas Econômicos Sociais do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia divulgou hoje o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, registrado no mês de fevereiro. A inflação foi de 0,89%. Pela segunda vez, a habitação ficou no topo da lista. Na inflação do mês de março, ela teve participação relativa de 72,83%. E no grupo há um grande vilão. A energia elétrica realmente é a segunda alta significativa em 3 meses do ano. Né? Em 3 meses do ano ela subiu 2 vezes, vai subir o mês que vem também. Né? O mês que vem, quando eu falo, é o mês que nós estamos, que é abril. O transporte também contribuiu para a inflação de 0,89% em março. Neste caso, os combustíveis empurraram os números para cima. Alguns alimentos também pesaram no bolso. Hortaliças, verduras e legumes puxaram a fila. Mas nem tudo é notícia ruim para o consumidor. A cesta básica, por exemplo, teve queda de 0,77%. O pãozinho nosso de cada dia foi um dos alimentos que mais contribuíram para a queda nos preços, dos alimentos mais consumidos pelo uberlandense. Aliados ao pãozinho estão a banana, margarina, tomate e o feijão. É uma notícia bastante interessante, né? No meio de tanta notícia ruim, né? É bom, às vezes, alguma notícia interessante. Realmente, a cesta básica esse mês ela teve uma redução. Na lista dos setores que contribuíram para a inflação em Uberlândia, aparecem os artigos de residência com 4,92%, despesas pessoais 3,38%, saúde e cuidados pessoais com 2,94%. Essa pequena redução dos combustíveis ajudou também ao índice a ficar nos 0,89% do mês de março. E no primeiro bimestre do ano, a instabilidade de preços prejudicou o mercado de frutas e verduras. Em março, mês que choveu muito, os preços na Ceasa reagiram bastante e agora os agricultores estão satisfeitos. Em janeiro, a queda nos preços ficou por conta das verduras. Já no mercado de frutas, houve valorização. Em fevereiro, a situação se inverteu. As verduras tiveram alta de 1,17% e as frutas queda de 3,18%. Em março, choveu muito no Distrito Federal e os preços subiram. A alface teve alta de quase 100% e a batata chegou a R$ 120 o saco de 50 quilos. A maior parte dos agricultores que comercializam seus produtos na Ceasa está satisfeita. Sustentasse menos 4 meses. Esse preço que está aí, dá pra gente viajar, né? Tá remunerando? Tá sim. Essa época do ano, a média de preço é bom.
Um dado curioso sobre os preços dos produtos aqui na Ceasa é o tomate. Para vocês verem como o clima influencia nos preços, enquanto que no Espírito Santo, produtores estão jogando o produto fora por causa do preço baixo, aqui no Distrito Federal, o preço está remunerando bem os agricultores. Girou de R$ 90 na semana passada, caiu um pouco para R$ 75 a R$ 80 a caixa nesta semana, mas o lucro ainda é muito bom. No entanto, segundo a Ceasa, se atacadistas passarem a comprar tomate no Espírito Santo para vender no Distrito Federal, o preço pode cair, mas sem sustos para os produtores. O tomate ele apresenta uma situação um pouco engraçada, vamos dizer assim, que ele apresentou uma forte alta nas últimas semanas, mas ao longo do mês de março ele teve uma pequena deflação de 2% em relação a fevereiro. Mas a tendência do tomate é um preço um pouco mais elevado. Com a redução do regime de chuvas, a tendência para os próximos meses é de que os preços da maior parte dos hortifruti granjeiros se mantenham estáveis ou até aumentem um pouco, remunerando melhor os produtores. No geral, o preço é para estar mais atrativo sim aos produtores. Há uma tendência de estabilização dos preços e ele deve ficar, esse mês de abril agora, deve ser um mês favorável a manter esse preço, na verdade. Ontem você acompanhou aqui no Band Cidade que a Prefeitura de Uberaba está readequando o atendimento ao público para o pagamento do IPTU 2015. O problema é que os contribuintes não estão satisfeitos com o procedimento. Todos os carnês terão valor recalculado. Com os mais 10% de reajuste concedidos pelo prefeito Paulo Pial para o pagamento do IPTU em Uberaba, os guichês de atendimento aqui na Prefeitura não estão dando conta da demanda de dúvidas com relação ao contribuinte. A recomendação é para que se aguarde até a próxima sexta-feira para que os reajustes, agora no atendimento, sejam feitos. Com a demanda para se refazer os cálculos em todos os carnês do IPTU e devolver o dinheiro de quem já quitou, este aposentado que pagou 2 IPTUs reclama de um melhor atendimento. Aqui acontecendo que eu pago imposto normal adiantado, que eu gosto de pagar minhas coisas adiantadas, e tem um reembolso que mudou para 20%. E no momento, quando era para pegar carne, ele tinha gente para atender de manhã, e agora não tem ninguém para atender. Para o vereador Paulo César Soares, do Partido da Solidariedade, é inadmissível a Prefeitura oferecer apenas meio expediente de atendimento ao cidadão. O cidadão uberabense está completamente cheio de razão. É vergonhoso uma cidade de 350 mil habitantes, a Prefeitura Municipal de Uberaba, no período da manhã, estar completamente fechado. Este outro aposentado mostra o carnê do IPTU, que com desconto anterior de somente 10%, teria que pagar parcela única de pouco mais de R$ 930. Com mais 10% de desconto, ficou ainda melhor. Eu acho que a medida da minha casa não está certa. Então eu queria até que, às vezes, eles pudessem medir de novo a minha casa, né? Com o prazo estendido para o pagamento do IPTU, o secretário da Fazenda do município orienta o contribuinte a não deixar para os últimos dias. São 152 mil carnês, né? Nós temos que readaptar. E outra coisa, é a forma de cálculo que os bancos terão que fazer, ou seja, os caixas do banco. Como nós estendemos o prazo até o dia 30 e como estão pedindo que até sexta-feira, que é o dia 10, nós teremos do dia 10 ao dia 30. Então, pedir ao contribuinte que não deixe para o último dia. Hoje, o que mais se vê no Brasil são as chamadas startups. São empresas que estão começando as atividades no mercado. Os detalhes em instantes aqui no Band Cidade. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Hoje, o que mais se vê no Brasil são as chamadas startups. São empresas que estão começando as atividades no mercado. E o cenário mudou. Antes, os empreendedores preferiam mandar dinheiro para fora do país. Agora, os investimentos estão se concentrando mais por aqui. Startup era algo que não existia no Brasil há poucos anos. A razão da aurora delas no país está associada à confluência de capital financeiro e humano. Empresas que buscam inovação em seu segmento e operam com uma lógica de experimentação rápida e que tenham ideias que logo se mostram promissoras. É uma empresa recente, né, que vai atuar no mercado
novo, vai atuar com inovação. Ela não precisa ser uma empresa de tecnologia, mas ela vai usar, muitas das vezes, a tecnologia para atender um mercado que ainda não foi atendido. Startups têm um mercado promissor na cidade. Com o avanço da internet, que já é uma coisa usual de toda a população, com o avanço de smartphones, as tecnologias em geral permitem a criação de novos mercados que ainda não foram atendidos. Muitas pessoas dizem que qualquer pequena empresa, em seu período inicial, pode ser considerada uma startup. Outros defendem que uma startup é uma empresa com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. Para quem está começando, vale algumas dicas. Elas acabam percebendo oportunidades nesses novos mercados e desenvolvendo soluções para atender esse mercado e para nós consumidores, melhorando a qualidade de vida, melhorando os serviços que a gente tem acesso. O 2º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros de Uberlândia tem novo comandante. O Coronel Felipe Aidar foi substituído pelo Tenente Coronel Demétrios. A troca de comando foi acompanhada de perto pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Coronel Luiz Henrique Gualberto, pelos comandantes das Polícias Militar e Civil, autoridades políticas e representantes de classe. Primeiro que o Felipe ele tem que ter um rodízio, né? Ele é um oficial altamente especializado e a gente espera aproveitar os conhecimentos dele em outras partes do bombeiro. Também não deixando de atender a região de Uberlândia. O Coronel Felipe Aidar deixa o cargo após 4 anos como chefe do batalhão e depois mais um à frente do Comando Operacional de Bombeiros. Eu sempre tive uma sensação que a gente, apesar de ter corrido atrás, trabalhado, tá trabalhando aí final de semana, de madrugada, né? E com apoio da imprensa, logicamente, vocês sempre estiveram do nosso lado lá. Aí o bombeiro sempre tem aquela ideia assim, a gente sempre pode fazer mais. E a gente procurou fazer, logicamente, o melhor que estava ao nosso alcance, que era possível. Né? Nós nos furtamos várias vezes da presença dos nossos familiares, daquelas horas de folga. Para substituir o Coronel Felipe Aidar, o comandante-geral escolheu o Tenente Coronel Demétrios Martins Rodrigues. Ele já atua na Corporação de Uberlândia. Com certeza é uma grande responsabilidade que a gente assume, né? A partir do momento que a gente substitui o Coronel Felipe, que é um oficial de altíssima qualificação profissional, mas a nossa pretensão é óbvio, né? Orientação até institucional, manter o trabalho na região com a prestação de qualidade que vem sendo feita e intensificar os treinamentos, enfim, manter o que já tem sido feito de bom e tentar aprimorar algum outro aspecto que carecer de eventual melhoria. Agora vamos para a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Os dados são do Instituto Climatempo. Sol com muitas nuvens durante o dia em Paracatu. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima 28, mínima 19 graus. Em Veríssimo, o dia amanhece ensolarado, com aumento de nuvens pela manhã. Pode chover à tarde e à noite. Máxima 29, mínima 20. Sem chuva nesta quinta-feira em Quartel Geral. O dia será com poucas nuvens. Máxima 27 graus, mínima 18. Em Passos, a temperatura pode chegar a 29 graus, mínima 18. Quinta-feira de sol, não chove. Em Conceição das Alagoas, amanhece sol com aumento de nuvens já pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 30 graus, mínima 21. Agora a saúde. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma data que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para o crescimento dos índices da doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, estima-se que mais de 300 novos casos de câncer nos olhos por ano. A oftalmologista explica os tipos de câncer ocular. O câncer no olho, ele pode ser primário do olho ou pode ser uma metástase de algum tumor à distância, de outro órgão. Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura do câncer são de até 90%. Por esse motivo, a prevenção ainda é o melhor remédio. Infelizmente, quando ele dá sintomas, já está em fase avançada. Normalmente a dor é decorrente do aumento da pressão intraocular, o embaçamento, às vezes é a invasão de estruturas nobres. Então, normalmente isso ocorre já nas fases avançadas. A Prefeitura de Uberlândia anunciou a assinatura do contrato de prestação de serviços para o concurso público da Fundasus. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora.
Engenharia com poesia. A presidente da Fundação Cultural de Uberaba está de malas prontas. Ela vai participar de 2 importantes reuniões em Brasília e em Belo Horizonte. A proposta é conseguir mais recursos. Sumário que vai ser tratado tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. Pois é, momento ímpar para a gestão cultural. Nós teremos um encontro com o ministro da Cultura, com o Juca, para o lançamento do projeto Cultura Viva, que é o momento de repactuar todas as políticas públicas e o orçamento, onde a Dilma vai sancionar uma nova legislação, no sentido de desburocratizar repasse direto da União para os municípios e para as organizações não governamentais. É uma luta de mais de 10 anos de um projeto que tramitou na Câmara e no Senado e que a gente discute, repactua, tira as diretrizes e entrega um projeto redondo para a Presidente da República. E esse encontro com os gestores que foram convidados pelo Ministério da Cultura para estar nesse momento, dia 8 em Brasília. E aí a gente segue para Belo Horizonte, que vai ter um fórum parecido com o secretário de Estado de Cultura, o Ângelo, para discutir também as políticas de Estado, de investimento e como que chega o recurso mais rápido para as organizações não governamentais e para as prefeituras. Então, para nós, assim, é uma honra participar desse momento e poder estar contribuindo e, quem sabe, trazer aí muita coisa boa para a nossa cidade que a gente precisa. A Prefeitura de Uberlândia anunciou a assinatura do contrato de prestação de serviços para a realização do tão esperado e prometido concurso público da Fundasus. Após a criação da Fundasus, a Fundação de Saúde do município, a realização do concurso público será o passo da instituição para corrigir algumas distorções. Para que nós possamos ter um concurso, nós tivemos que realizar uma licitação para contratar uma empresa especializada na realização do concurso. De acordo com o município, o processo permite a igualdade para quem quer ingressar em um concurso público e evita casos de indicações de emprego. Desta maneira, a gestão se dá de forma integral e completará o quadro de funcionários da cidade. A Fundasus ela é uma fundação pública de direito privado. Como fundação pública de direito privado, ela é seletista. Serão 2.755 vagas destinadas à rede municipal de saúde para os mais diferentes cargos. O presidente da Fundasus explicou que a transição dos funcionários vai acontecer de forma gradativa. Afinal, o concurso valerá por 2 anos e poderá ser prorrogado por mais 2. A realização do concurso, a homologação dos profissionais que forem capacitados, que forem aprovados pelo concurso, isso não significa uma contratação e uma troca geral de uma só vez dos profissionais que estão na rede hoje. Esses profissionais eles estão sendo trocados gradativamente de acordo com o término dos contratos que hoje estão em vigência, desses profissionais que estão contratados, e também os profissionais que estão ligados hoje ainda em termos trabalhistas com a Fundação Manuel dos Santos. O valor do contrato da empresa que ganhou a licitação para realizar o processo será de R$ 1.329.000, caso o concurso tenha até 35 mil inscritos. Após esse número, há um acréscimo previsto no processo. Publicamos o edital, abrimos o período de inscrição. Os candidatos fazem suas inscrições até o término do período. Pagam as inscrições, lançamos o edital de deferimento das inscrições. O que é o edital de deferimento? É a empresa informando, você que pagou sua inscrição, você está homologado para realizar as provas. Cada recurso é analisado individualmente e lançamos um edital de deferimento pós-recurso. O concurso ele é por 2 anos, com possível prorrogação 1+2, e nós entendemos que com esses profissionais nós vamos conseguir equacionar uma parte da cidade, porque esse concurso é para a área em que a Fundasus atua. Um estudo feito por uma empresa inglesa com duração de 12 anos e meio concluiu que pacientes alcoólatras internados, em comparação com outros em vários hospitais, têm em média 7,6 anos a menos de vida. Além disso, os estudiosos analisaram as doenças físicas em mais de 23 mil pacientes e compararam esses dados com os de um grupo sem alcoolismo, selecionado aleatoriamente. Durante o período de observação, cerca de 1 em cada 5 pacientes com alcoolismo morreu, enquanto apenas 1 em cada 12 pacientes do grupo de controle veio a óbito. Também foi observado que um total de 27 doenças físicas ocorreram com mais frequência em pacientes com dependência de álcool. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã.